nessa, meus amigos e minhas amigas. Vejam, agora vamos falar sobre limitações ao poder de tributar. Vamos agora falar um pouco mais de forma teórica sobre limitações e poder. Perceba que aqui é fundamental você entender que as limitações constitucionais ao poder de tributar são as imunidades tributárias e os princípios constitucionais tributários. Eles são balizas, escudos protetores contra a voracidade do fisco. Quantas vezes você já não viu a boca do leão, né, colocada junto do símbolo da Receita Federal? A voracidade é enorme. E se deixar o poder de tributar livre, leve e solto, ele acaba cometendo arbitrariedades. Por isso, as limitações constitucionais ao poder de tributar vêm limitar este poder estatal. Porque todo poder sem limites acaba acarretando arbitrariedades. E percebam o seguinte ponto, que é muito cobrado em prova de concurso público. As limitações constitucionais ao poder de tributar estão apenas estabelecidas no capítulo referente ao Sistema Tributário Nacional. Existe uma seção específica que chama Limitações ao Poder de Tributar, dos artigos 150 ao 152 da Constituição. As limitações estão apenas ali? Claro que não. Né? As limitações, isso já foi cobrado e vai ser cobrado novamente em prova, elas estão no decorrer de todo o texto da Constituição. Durante todo o texto da Constituição, podemos encontrar limitações ao poder de tributar. Você viu, por exemplo, em uma aula anterior, que as contribuições sociais e a contribuição de intervenção no domínio econômico não podem incidir sobre receitas de exportação. Isso está presente, estabelecido, disposto, prescrito no artigo, estatuído também, mandado, ordenado no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2 do texto da Constituição. Artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 do texto. Não pode incidir contribuições sociais e contribuição de intervenção do domínio econômico sobre receitas de exportação. Né? Então veja que não está no capítulo 150, na seção dos artigos 150 a 152 da Constituição, e ali é uma imunidade, né, onde não pode incidir, né, por exemplo, contribuições sociais e também a CID sobre receitas de exportação. É uma imunidade tributária, é uma limitação ao poder de tributar. Então vejam, o poder de tributar é um ato de soberania do Estado, distribuído aos entes federativos, chamado de competência tributária. Como você bem sabe, só quem tem poder de tributar são os entes políticos, os entes também chamados de federados. Esses entes políticos são União, DF, municípios e estados-membros. Então, os mais de 5.550 municípios, os 26 estados-membros, a União e o Distrito Federal, eles têm competência tributária, né? Tem poder de tributar, e esse poder é limitado pelos princípios e pelas imunidades tributárias. Veja que os princípios e as imunidades tributárias são escudos, né, servem para tutelar os interesses dos contribuintes. Por que servem para tutelar os interesses do contribuinte? Porque são formas de limitar o poder estatal. Eles limitam o poder de tributar do Estado. Então perceba que a Constituição Federal atribui esse poder de tributar aos entes federativos, e o mais adequado seria falar que o Código Tributário Nacional, ele regula essas limitações constitucionais ao poder de tributar, conforme o artigo 146, inciso 2. Então, há uma regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar pela lei complementar, segundo o artigo 146, inciso 2. E essa lei, esse papel aí é feito pelo CTN. Então, na verdade, os contornos fundamentais, o delineamento,
a delimitação da Constituição, a delimitação do poder de tributar, da competência tributária, está na Constituição. Agora, os seus contornos, né, a sua regulação também pode ser feita pelo CTN, que é uma lei complementar. Então, essa regulação, eu vou dar um exemplo. As entidades de educação. As entidades de educação têm imunidade quanto aos impostos, se elas são sem fins lucrativos. Mas o artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, fala que essa imunidade das entidades de educação sem fins lucrativos devem atender os requisitos estabelecidos em lei. E esses requisitos são estabelecidos pelo Código Tributário Nacional, artigo 14 do CTN. Então preste atenção que a Constituição propriamente, numa norma, pode afirmar que a limitação constitucional ao poder de tributar será regulada por uma lei complementar. Porque quando a Constituição diz que quem vai definir o que é sem fins lucrativos é a lei, e aí o artigo 14 fala sobre o tema, então o artigo 14, o artigo 14 do CTN regula uma imunidade tributária, por isso é chamado de imunidade, nesse caso, condicionada. Então veja que esse poder sofre limitações, o poder de tributar, então tal competência tributária não é plena. Claro que não é, senão, né, o fisco iria abocanhar, né, iria ter uma voracidade tributária extrema. Então temos que limitar esse poder, e esse poder ele é limitado pelas imunidades e pelos princípios. Veja que a Constituição possui um capítulo denominado Sistema Tributário Nacional, artigo 145 a 162, que estabelece uma seção específica sob o título Limitações ao Poder de Tributar, artigos 150 ao 152. Esse capítulo aí, ele traz diversas imunidades tributárias e diversos princípios constitucionais tributários. Mas preste atenção, os princípios e as imunidades não estão localizadas apenas aí. Podem estar localizadas no percurso todo do texto da Constituição, ok? Veja que dentro da seção Limitações ao Poder de Tributar ou Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, veja que essa seção não deixa de ser uma homenagem ao professor Aliomar Baleiro, figura baiana ilustre, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem um livro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, hoje atualizado pela professora Misabel Derzi, e esse livro é um clássico do direito tributário. Então, quando se estava discutindo na Constituinte de 88, né, aqueles parlamentares que estavam discutindo o formato dessa sessão, sempre, e quem for lá, por exemplo, pode ir na biblioteca do Supremo Tribunal Federal ou na biblioteca da Câmara dos Deputados e ler, né, os recortes sobre a Assembleia Constituinte no que tange ao sistema tributário nacional, vai perceber que a figura do professor Aliomar Baleiro é muito citada, apesar de ele ter falecido no ano de 1978. Então essa figura ilustre não deixa essa sessão de ser uma homenagem a este baiano. Veja que, como prefere a doutrina, encontramos aí as imunidades e os princípios. Veja que o objetivo dessas limitações é conter a voracidade do fisco, conter o fisco na arrecadação. As limitações constitucionais nasceram com o objetivo de tutelar os interesses do contribuinte. Por quê? Porque limitam o poder estatal. Um ponto aqui importante, e eu já trouxe aqui, é a discussão que é cobrada em concurso público, se uma emenda à Constituição pode trazer uma nova imunidade tributária ou um novo princípio constitucional tributário. Ou seja, uma emenda à Constituição decorrente do poder constituinte derivado pode inovar e trazer uma nova limitação constitucional ao poder de tributar? A resposta é positiva. Trouxe aqui a última, do final do ano de 2013, que foi disposta no artigo 150, inciso 6º, a linha E. A nossa querida imunidade musical, que o
Roberto Carlos, Erasmo Carlos, aqueles cantores todos foram lá no Congresso Nacional, né, pressionar para ter a aprovação dessa imunidade. E aí você já viu, né? Aí foi parlamentar, todo mundo tirando foto com Roberto Carlos, e essa pressão serviu, foi muito boa. Estava lá Gilberto Gil, todo mundo uma pressão grande, serviu e aprovaram essa nova limitação ao poder de tributar. Agora, não se pode tributar através dos impostos fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literatura de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, isso é importante, bem como supostos materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura laser. Então veja que esta é uma nova limitação ao poder de tributar, a denominada imunidade musical. Perceba que você tem que saber. Essa imunidade certamente será objeto de provas de concurso público em 2014 de lavada, né? Por quê? Porque o examinador gosta de novidade. Essa é uma novidade, uma nova limitação ao poder de tributar, né? Então perceba que esta imunidade, ela se aplica a todos os entes federados e afasta a tributação apenas dos impostos. É uma imunidade objetiva, porque se relaciona ao objeto, a coisa, a obra musical. Ou seja, não vai incidir imposto sobre as obras musicais de artistas brasileiros, mas a renda advinda por artista, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, ele continua pagando. Porque, na verdade, a imunidade musical, assim como, por exemplo, a imunidade cultural ou de imprensa, que é a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel para sua impressão, é uma imunidade objetiva. É sobre a coisa e não sobre a pessoa. Então, continua incidindo imposto de renda. O que não vai poder incidir é o imposto sobre a coisa. Não pode cobrar aí impostos incidentes sobre a obra musical. Então, é uma imunidade objetiva, pois se relaciona aos objetos estabelecidos na norma imunizante, mas não afasta os impostos sobre o rendimento ou patrimônio das pessoas que produzem tais bens ou realizam as mencionadas operações, ou seja, não afasta o nosso querido imposto de renda. Beleza? Veja que também é uma imunidade incondicionada, porque a imunidade musical, você viu que a imunidade das entidades de educação são condicionadas. Agora, a musical não. A musical é incondicionada, uma vez que independe de qualquer condição estabelecida pela legislação infraconstitucional para operar sua eficácia plena e aplicabilidade imediata. Ou seja, a partir da promulgação da emenda à Constituição, a imunidade já está plenamente vigente, plenamente sendo aplicada, não podendo incidir os impostos sobre as obras musicais de brasileiros. Veja que isso é fundamental. Então, você leve para a prova o seguinte: o poder de tributar, ele pode sim ser limitado. E ele é limitado por balizas constitucionais, princípios e imunidades tributárias. E aí a pergunta: pode uma emenda à Constituição trazer uma nova limitação ao poder de tributar? A resposta é positiva. Temos uma bem recente, como você acabou de ver, a imunidade musical. Um forte abraço.